Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos. Dá um minutinho para ver se o pessoal chega aí. Fala, Bruninho. Beleza, meu irmão? Nicole. E a Paula. Bastante gente já entrando aqui. Felipe. Sejam bem-vindos, meus amigos. Pessoal, hoje a gente vai iniciar uma série, né? Uma série de 4 lives que eu quero fazer. Essas lives elas falarão de todo o processo de estratificação de resina composta. Hoje a gente vai falar um pouquinho de massas de resina. Vamos falar um pouquinho de estratificação, como a gente vai estratificar um dente. Vamos iniciar a faceta de um dente com substrato claro. E em seguida vamos falar também um pouquinho de forma e finalizar a nossa faceta aqui. Para algumas pessoas que já perguntaram, já mandaram mensagem se a live vai ficar gravada, sim, a live vai ficar gravada, tá? E também a gente hoje vai também lançar uma pequena surpresa que a gente vai fazer, né? A gente vai ter um sorteio ao final da série de 4 lives. Nós vamos fazer um grande sorteio. Esse sorteio ele vai ser de materiais, algumas coisas que a gente está recebendo de algumas empresas parceiras. Então as pessoas vão receber esse material. Quem for sorteado vai receber um grande kit de materiais. E isso vai acontecer no final da última live, após a última live. E no final desta live eu vou colocar um link, eu vou disponibilizar um link para vocês, um QR Code, um link, onde vocês vão fazer um pequeno cadastrinho para poder participar do sorteio. Não vai ser aqueles sorteios de Instagram que tem que marcar não sei quantos colegas, não, nada disso. Um cadastrinho simples, onde você vai participar do sorteio. No final eu explico direitinho como é que vai ser a mecânica aí. Né? Mas ao final de cada live vai ter um cadastro desse. Quem assistir as 4 lives vai conseguir fazer 4 inscrições no sorteio, né? Já que só vai poder ser uma por vez, tá? Vamos lá, já tem uma sala razoavelmente cheia, com 100 e poucas pessoas. Nós vamos iniciar nossas atividades. Primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre translucidez e opacidade. Eu acho que alguma das características que você precisa conhecer do seu material restaurador é justamente as características de translucidez e opacidade de cada tipo de massa de resina. Os diferentes fabricantes utilizam diferentes formas de fazer isso nos seus sistemas e você pode ter algumas variações bastante grandes, bastante interessantes. Eu vou modificar aqui. Vou virar a tela e vou mostrar algumas coisinhas aqui para vocês. Beleza, né? Vocês estão vendo aí uma faixinha branca, tá? E nessa faixinha branca eu vou colocar alguns corpos de prova juntinho aqui da faixa preta. Vocês estão vendo o nível de translucidez que eu tenho do material, né? A diferença de cor aqui, de transparência que eu tenho da parte branca para a parte preta. Vamos usar isso de uma forma sequencial aqui. Vou colocar 5 corpos de prova. Vamos lá. Quarto corpo de prova. E o quinto corpo de prova. Beleza. Você vê que as massas, elas têm diferentes. Eu vou tirar os comentários aqui rapidinho. Desativar comentários. Ótimo. Pode ver que as massas elas têm diferentes níveis de translucidez, tá? De acordo com cada tipo de massa ou da forma que a indústria codifica a sua resina, a gente vai ter diferentes propriedades de cada tipo desse material, de cada tipo de material restaurador. Essas resinas mais translúcidas que a gente está vendo aqui são as resinas de efeito incisal, são resinas que normalmente estão codificadas nos sistemas com a letra T de trans ou letra I de incisal. A segunda resina, pelo nível de translucidez, é uma resina que a gente vai chamar
de esmalte, tá? Então essa aqui eu tenho uma resina altamente translúcida e ao final aqui eu vejo uma outra resina que ela barra quase que completamente a linha preta, né? A margem preta. Essa aqui é uma resina altamente opaca, tá? Normalmente elas vão ter um código O ou opacificador ou qualquer tipo disso, que essa resina aqui serve para mascarar dentes muito escuros, substratos muito escuros. Nós vamos ter um hands-on exclusivo para dentes escuros, tá? Então esse opacificador é uma das resinas que a gente vai trabalhar durante esses 4 hands-ons aqui, tá? Abaixo do opacificador eu vou ter uma resina que ela tem uma translucidez, ela tem uma opacidade um pouco maior do que as demais e ela vai ser chamada de dentina. Então eu tenho, tentando simular as propriedades do dente, eu tenho dentina, eu tenho esmalte, eu tenho uma resina altamente translúcida, que a gente pode chamar de efeito incisal, tá? Ou uma resina altamente opaca para fazer opacificação, tá? Beleza. Alguns sistemas têm uma resina aqui no meio chamada body ou corpo, né? A ideia do corpo é que você tenha uma resina intermediária entre a dentina e o esmalte para facilitar um pouco a sua estratificação. Então essa ideia de você ter um corpo aqui, ele poderia trabalhar como um substituto dos dois aqui. Só que em dentes anteriores, muitas das características ópticas que a gente precisa representar ou precisa reproduzir, elas não nos permitem utilizar somente usando um tipo de massa, né? Somente usando um tipo de massa, somente usando o corpo. Então, muitas vezes, esse corpo aqui ele vai ser um substituto de uma dentina quando eu tenho um substrato claro, ok? E ele pode ser também um substituto de esmalte na região cervical, ok? Então, assim, um esmalte na região cervical, ele pode ser representado por uma resina de opacidade intermediária como corpo. Pensando nisso, alguns sistemas, ou em dentes com baixa translucidez, alguns sistemas, eles têm a sua resina de esmalte uma translucidez intermediária como corpo, né? E essa translucidez intermediária como corpo faz com que a gente tenha também algumas opções de trabalho. Bom, só para que vocês possam entender, esse esqueminha foi feito com essa resina aqui, ó, forma da Ultradent. Eu utilizei aqui, ó, esse trans para poder fazer a minha parte de translúcido incisal, uma cor de esmalte, uma cor de corpo, uma cor de dentina, tá? E um opacificador que não está aqui na minha mão, tá? Isso foi feito com a resina forma, né? Mas cada sistema ela vai ter o seu jogo, porque eu posso ter resinas que não tem esse body aqui, ok? Como é o caso, por exemplo, de uma resina que está na minha mão aqui, que é a Empress Direct, tá? A Empress ela vai ter um translúcido, algumas opções de translúcido, ela vai ter aqui dentina, tá? E ela vai ter aqui também esmalte, né? Essa representação translúcido, dentina e esmalte é normalmente a representação mais comum ou que é mais fácil da gente entender clinicamente como funciona o dente, né? Você tem esmalte para reproduzir esmalte, você tem dentina para reproduzir dentina e você tem translúcido para poder representar a opacidade, a área de opalescência incisal. Quanto isso, alguns outros sistemas também trabalham de forma diferente, como eu falei. Eu não vou ter um esmalte tão translúcido, eu vou ter esmaltes com característica de corpo. Caso, por exemplo, da Harmonize, que está aqui, ó. Eu estou aqui com um translúcido da Harmonize, com um esmalte, com a dentina da Harmonize, né? São sistemas onde eu consigo trabalhar de uma forma também eficiente, né? Só que o meu esmalte ele vai ter uma menor translucidez. Então esses esmaltes são para utilizar em casos, por exemplo, de situações onde eu não tenha muita opalescência incisal, que aí eu não preciso fazer esse
esse detalhe, né? Em relação a esmaltes da região cervical, que eu posso sim utilizar sempre um esmalte com opacidade intermediária, tá? São algumas opções de trabalho dentro dos sistemas de resina que a gente tem. Bom, pensando nos sistemas de resina, como a gente vai reproduzir isso, tá? Vou tirar isso daqui. Como a gente vai reproduzir isso no meu dente? Peguei um papel aqui para desenhar alguns esqueminhas, tá? Alguns esqueminhas básicos. Bom, o primeiro esquema básico é um esquema onde a gente vai trabalhar com uma resina, por exemplo, que eu tenha dentina, dentina, esmalte e efeitos incisais. Não vou ter resina de corpo nesse sistema. Para esse tipo de sistema, tá? A estratificação de resina nesses casos normalmente acontece da seguinte forma. Eu vou ter aqui, ó, uma região mais cervical, onde eu vou aplicar na minha faceta uma dentina mais saturada, tá? Eu vou ter aqui, depois disso, uma região mais médio incisal, onde eu vou aplicar uma outra dentina que vai inclusive recobrir um pouco dessa minha dentina aqui, ó, fazendo uma pequena rampa e cobrindo um pouquinho dessa minha dentina mais saturada, que vai ser uma dentina menos saturada. Então, por exemplo, aqui poderia ser uma dentina de A3 e aqui uma dentina de A2, tá? Olhando um dente lateralmente, eu posso dizer que ele vai se formar da seguinte forma, vai se apresentar da seguinte forma. Eu vou ter aqui, ó, uma região onde eu vou ter a minha dentina mais saturada e abaixo dela, e subindo levemente essa rampa que a minha dentina mais saturada vai fazer, a gente vai fazer uma dentina menos saturada, tá? Essa rampinha aqui é fundamental para que eu tenha uma interface entre a dentina mais saturada e a dentina menos saturada, fazendo com que eu tenha aqui um efeito degradê, de uma cor mais escura para uma cor mais clara. Beleza? Bom, essa foi a minha camada de dentina. Como procedemos com a nossa camada de efeitos, por exemplo? A camada de efeito é efeito que a gente pode falar que é o efeito opalescente aqui, ó, esse efeito incisal opalescente aqui, ó. Então, nessa região a gente vai usar um translúcido. Obviamente, se no meu caso, se no meu paciente, eu tenho essa característica aqui, tá? Tecnicamente, eu posso usar um translúcido para fazer esse tipo de efeito aqui. E eu finalizo a minha restauração cobrindo tudo com uma camada de esmalte, tá? Uma camada de esmalte. Que esmalte é esse? E aí vai depender de uma outra questão que a gente vai falar numa próxima live em relação ao valor desse esmalte, o tipo de modificação que a gente quer fazer aqui. Mas, por exemplo, pode ser um esmalte A1, ok? Esse esmalte ele vai cobrir toda a minha restauração aqui, ó. As características do dente aqui. Então, aqui eu vou ter um efeito, um translúcido para fazer efeito incisal, né? Nessas duas regiões aqui e cobrir a minha restauração com esmalte. Essa aqui é um tipo de estratificação, né, que é chamada de estratificação natural, onde eu vou usar duas camadas de dentina, representação dos efeitos se houverem, e uma camada de esmalte, ok? E com isso fecharia a estratificação de um dente, beleza? Vamos partir para outras possibilidades. Jorge, eu tenho lá um esquema que minha resina ela tem uma opacidade intermediária, né? O meu esmalte
é como uma resina de corpo. Tá? Nesse tipo de sistema, a gente pode variar levemente aqui a nossa estratificação. Tá? Nesse caso, a gente faria um pouquinho diferente. O que nós vamos fazer aqui nesse caso? Essa resina da dentina, tá? Ela vai ser feita em uma única camada, ok? Nós vamos fazer a dentina do paciente aqui, ó, numa camada única. Uma dentina única, tá? E aí vai depender do que você acha que é próximo dessa dentina. Vamos imaginar aqui uma dentina A3, ok? Bom, se o meu dente apresenta áreas opalescentes, áreas translúcidas incisais, a gente vai fazer essa representação incisal aqui também, ó, né? Vamos pigmentar, vamos preencher com uma resina translúcida essa região para poder fazer esse efeito, ok? E aqui está o meu translúcido. Beleza. E o esmalte? Como é que a gente vai trabalhar o esmalte? O esmalte ele vai ser trabalhado em duas camadas, tá? O esmalte ele vai ser trabalhado, um esmalte na minha metade cervical, né? Um esmalte na minha metade cervical, também acabando de uma forma mais rampadinha, tá? Esmalte cervical, que vai ter essa característica de corpo. Por essa característica de corpo, ela conseguir barrar um pouco o que eu tenho no meu fundo, né? Então o que acontece? Se eu tenho uma dentina A3 ali atrás, ou uma dentina, esse corpo vai barrar um pouco disso aqui. Então se o meu dente, por acaso, se o A3, se eu já senti que ficou levemente escuro na minha restauração, eu jogo aqui um corpo A1 por cima, porque ele tem capacidade de modificar a cor do substrato, de modificar a cor dessa resina que a gente tem aqui embaixo. Beleza. Se eu tenho um caso que ela tem uma translucidez incisal aqui, tá? Se eu tenho um certo grau de translucidez incisal, eu quero mostrar características do meu dente, da minha dentina, da dentina que eu estou tentando reproduzir, desse esmalte opalescente, eu vou usar para essa região de esmalte incisal, para essa região de esmalte incisal aqui, da metade incisal, nós vamos utilizar um esmalte que a gente chama de acromático. O que é um esmalte acromático? É um esmalte que ele vai ter características de translucidez, ele não vai ter características de cor. Então, dentro dos próprios sistemas de resina, a gente tem as nossas resinas de efeito que podem variar a cor. Por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar um exemplo aqui, ó, Harmonize. Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho um translúcido gray, né, puxado para o cinza, um translúcido clear, que no final da restauração ele vai puxar levemente para um azul, ok? Eu posso usar um esmalte acromático. Porém, se no caso da restauração que eu estou, na faceta que eu estou tentando reproduzir as características daquele paciente, esse paciente não tiver esse efeito aqui, ó, se eu não tenho nada de opalescência nesse paciente, eu posso simplesmente, em vez de utilizar um esmalte acromático, eu posso utilizar, já que a gente está usando um esmalte de corpo aqui, um esmalte com característica de corpo, posso usar um esmalte cromático. E aí, a cor vai ser o quê? Um tom abaixo da cor que a gente escolheu. Se ali eu escolhi um A1, o esmalte cromático desse caso seria um esmalte, por exemplo, para dentes clareados, ou até mesmo um B1, a depender do que você tiver disponível no seu arsenal de resinas aí. Então, só para a gente matar, para a gente exemplificar, uma coisa legal que eu acabei de ver aqui, quem tiver dúvida, já que os comentários estão desativados, vai jogando na caixinha de perguntas, que assim que eu puder eu vou dar uma olhadinha para vocês aí. Bom, se eu tenho um dente como esse, ó, né? Um dente que ele tem alta translucidez incisal, você tem vendo característica mais saturada no terço cervical, ele vai ficando mais claro e depois ele tem alta característica de translucidez de opalescência incisal.
Para um dente como esse, eu posso usar esse esquema, onde eu tenho um esmalte cervical um pouco mais opaco, né? Um esmalte com característica de corpo. Aqui embaixo eu vou usar um esmalte cromático para poder evidenciar essa translucidez aqui. Ou então eu uso a resina naquele outro sistema, tá? Eu vou variar as duas dentinas, ok? Vario as duas dentinas, fazendo com que eu tenha uma dentina mais saturada, no terço cervical, uma menos saturada, o meu efeito, e fecho tudo com um esmalte, que normalmente é um esmalte mais translúcido. Esse esmalte mais translúcido, ele vai ter a capacidade de deixar tudo bem direitinho aqui. Se eu tiver um caso, uma segunda situação, uma situação como essa, que talvez seja a situação mais comum, né? Eu tenho baixa translucidez aqui, tá? Não é um dente muito translúcido, mas também não é aquele dente tão evidente. Eu só tenho uma baixa translucidez nessa região. Usando uma resina nesse tipo de sistema aqui, a gente consegue fazer isso também de uma forma bem tranquila, tá? Ela consegue reproduzir essas características de uma forma bem tranquila. Basta que a gente não use um efeito incisal muito marcado aqui. Eu posso eliminar essa camada de efeito, por exemplo, né? Utilizar somente a própria translucidez do esmalte que a gente está utilizando para conseguir resolver uma situação como essa. Mas também uma situação que pode ser resolvido no segundo tipo de estratificação, onde eu vou usar uma dentina e 2 esmaltes, tá? Utilizando na técnica cromática um esmalte cervical mais saturado, um esmalte da área incisal menos saturado. Eu consigo fazer esse tipo de estratificação numa situação como essa, desde que a minha camada de esmalte aqui no final, ó, essa camadinha de esmalte aqui, ó, fique bem fininha, tá? Bom, eu não falei de espessura de camada, né? O ideal é que a minha espessura de camada final do esmalte, ela tenha no máximo 0,5 milímetros de espessura, tá? Eu gosto muito de trabalhar com espessuras abaixo de 0,5. Trabalhar com 0,3 para mim é suficiente e eu consigo reproduzir as características do esmalte e consigo mostrar as características da minha dentina e consigo mostrar opalescência se for o caso, se for necessário aqui. Beleza? E se eu tenho situações como essa? Algumas situações como essa, onde eu não vejo características de translucidez sisal, usar um sistema como esse, onde eu tenho 2 esmaltes cromáticos, ele pode funcionar muito bem, como também eu posso usar uma dentina, aquele sistema onde eu tenho 2 dentinas, a minha dentina venha até a minha borda incisal aqui. Tranquilo? Vamos seguir aqui então. Algumas perguntinhas chegaram aqui. Que esmalte acromático a gente pode utilizar? Eu falei que seria a questão do translúcido, né? O translúcido seria uma opção. Deixa eu tirar aqui só essa imagem. Tiramos a imagem. Vamos ver aqui a questão das perguntas que a gente tem aqui, ó. Vamos lá. Tô vendo aqui muita pergunta em relação ao esmalte acromático, tá? A questão do esmalte acromático, tá? Eu posso utilizar, por exemplo, qualquer esmalte de efeito, tá? No caso da forma, que foi a pergunta aqui da doutora Cibele, tá? Ela tem 2 esmaltes acromáticos que pode ser usado no acromático, tá? Esse o Trans, tá? Que para mim ele funciona muito bem como um esmalte acromático, e um incisal, que ele é mais transparente do que o outro, do que o Trans, tá? Na Z350 a gente vai ter AT, CT, GT, YT, né? São BT, são 5 cores diferentes para esse esmalte cromático. Aí vai ser o âmbar, o clear, o blue, o yellow e o gray. E em relação uma pergunta legal aqui, ó. Quando a cor da dentina usada ficar clara,
mesmo depois do esmalte, o que fazer, tá? Você pode usar um esmalte de uma saturação maior, ou o esmalte que ele tenha uma opacidade maior, como o esmalte tipo corpo, tá? E cobrir essa restauração, mas aí você vai ter que jogar um nível de esmalte mais lá em cima, jogar lá para 3, se você ficou com A1, você joga um A3 para tentar fazer a questão do equilíbrio aqui. Vamos voltar para que a gente possa... Vamos voltar para que a gente possa terminar aqui. Em quais situações poderia usar a âmbar da Harmonize, tá? Eu gosto muito da âmbar da Harmonize, principalmente para fazer incisais de dentes mais envelhecidos. Sabe aqueles pacientes mais envelhecidos que tem aquela incisal mais amarelada? Essa âmbar funciona extremamente bem, tá? Depois eu vou tentar fazer algumas outras coisas. Ivoclar tem esse esmalte, você pode usar o Trans 20, por exemplo, para fazer esse acromático, pode usar o Transopal, tá? Para fazer essas duas situações, essas duas situações. O restante depois eu venho para responder aqui. Só o último aqui, ó. E essa é legal, tá? Afonso, professor, posso usar o mesmo esmalte palatino translúcido para fazer o terço incisal? Pode, tá? Se você tem uma incisal, aí agora é o seguinte, se você tem uma incisal bem marcada, né? Tipo aquela que eu tinha mostrado antes aqui. Essa, ó. Para você ver, ou para você trabalhar uma incisal como essa aqui, você deve fazer a palatina com translúcido, tá? E fazer o translúcido incisal usando a mesma resina, sem problema nenhum. Agora, se eu tenho situações como essa, eu prefiro usar esmalte, né, que tem uma menor translucidez, e depois usar uma resina de efeito incisal aí, para a gente voltar à situação inicial. Beleza? Deixa eu ver aqui, dentro da minha questão do meu roteirinho, nós vamos começar agora vamos fazer a estratificação de uma faceta em cima de um dente 21. Tenho aqui um manequim, vou preparar. Tá bem visível, a luz está boa. Opa, deu uma estourada na luz aqui. Já senti que o meu suporte balança um pouquinho aí. Vamos lá, pessoal. Bom, vou iniciar aqui a questão da minha faceta. Vou utilizar um adesivo aqui para poder fazer a adesão no meu dentinho. Vou tirar isso. Beleza, pessoal. Nesse dente, ou nesse primeiro hands-on, nós vamos usar o sistema Harmonize da Care, tá? Então, para isso, eu vou fazer o quê? A representação primeiro da minha dentina, em uma camada única, ok? Vou usar um esmalte, vou usar esse A1 esmalte aqui, tá? E vou usar o efeito... um efeito para fazer a parte incisal, ou mesmo aqui uma resina para seguir como um esmalte acromático, tá? Esse Gray, por exemplo, ele funciona extremamente bem como esmalte acromático em pacientes jovens nessa resina Harmonize, tá? Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho aqui. Vou pegar aqui uma dentina.
Uma orientação que a gente sempre dá para todo aluno que a gente faz nossos cursos é que sempre saquem a resina para fora do tubo e depois corte a resina, a quantidade que você precisa para trabalhar, tá? Isso evita que você esbarre na borda do tubo e faça com que a resina você pegue alguma partícula do tubo da resina junto com você. Beleza? Ó, vamos lá. Coloquei aqui a minha dentina, uma camada de dentina, tá? E eu vou espalhar a dentina, ok? Essa espátula que eu estou utilizando é uma espátula tipo Almor, tá? A Almor original chama Almor número 3, a verde da Safidente, ela que tem esse formato aqui. Essa que eu estou utilizando é uma Almor da Quinelato, tá? É uma Almor que eu gosto bastante. Beleza, estou espalhando a minha dentina e veja que eu vou espalhando em uma forma já bem plana, tá? Eu quero que meu dente tenha forma plana e isso daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso também, ok? Eu tenho que preservar espaço para o meu esmalte proximal, tá? E vou também preservar espaço aqui na minha incisal para desenhar os meus mamelos, ok? Normalmente a gente deixa assim, ó, 1 milímetro aproximadamente de distância. O importante nessa fase é a gente sempre observar o dente aqui, ó, por incisal, para saber se eu estou tendo ali ainda espaço para colocar a minha camada de esmalte, que é a camada que vem depois aqui. Se a gente observar aqui, ó, nessa região mais próximo da distal aqui, ó, me falta espaço. Eu preciso reduzir um pouco a altura ou o volume dessa região aqui, tá? Então, ó, vamos reduzindo, principalmente próximo da incisal, ok? E agora a gente vai trabalhar a questão de desenhar os meus mamelos. Apesar de que hoje ainda a gente não vai levar muito em consideração a translucidez sisal, isso vai ser na próxima live, que é a live de classe 4, mas a gente já vai mostrar como desenha os mamelos. A gente utiliza esse instrumento aqui, ó, é o Fissura da LM Art. A gente pode utilizar também um outro instrumento qualquer instrumento, qualquer empresa chamada, o instrumento é o Hollenbeck número 6, que ele vai ter esse formatozinho de cone aqui. Eu gosto muito desse instrumento porque eu faço aqui, ó, eu divido a minha resina em 3 partes, né? Como se eu fosse fazer 3 grandes mamelos. Com a pontinha do instrumento eu vou arredondando isso e depois, ó, traciono em direção à incisal, justamente para que a gente tenha um desenho similar ao que acontece no terço de sisal da maioria dos nossos pacientes jovens ou os pacientes que mostram um mamelinho ali, tá? Gosto muito de pincel, trabalho demais com pincel. O pincel é um instrumento importante para o alisamento da estrutura, o alisamento da minha resina, tá? O pincel ele é importante para alisar e não para esculpir. O pincel ele é feito para fazer o alisamento e não para escultura, ok? A gente trabalha muito isso, tem que trabalhar com muito pouco peso no pincel. Beleza, minha dentina, que eu vou usar um sistema onde eu vou usar 2 tipos de esmalte, a minha camada de dentina está resolvida. Vamos partir para a camadinha de efeito. Esse efeito ele pode agora, depois na próxima aula a gente vai falar mais desses efeitos incisais, mas eu posso, por exemplo, usar corantes agora, corante ocre, corante branco, outros tipos de materiais, para que a gente consiga fazer isso de uma forma bem natural, tá? Vamos lá. Vou usar um clear aqui para fazer a simulação dessa borda incisal mais opalescente, né? Bom, vocês viram que a gente criou essa irregularidade dos mamelos, ok? E a partir dessa irregularidade dos mamelos a gente vai inserir um pouco dessa resina, né? Vai pressionando essa resina contra os mamelos, fazendo com que essa região seja preenchida com esse translúcido que vai dar para a gente a característica de efeito de translucidez ou de opalescência incisal.
pincel, fazendo aqui a remoção dos maiores excessos. A ideia aqui é nivelar, ó, a gente nivela essa camada para poder finalizar aqui os efeitos. Ok, ó, niveladinho. Excessinho a gente tira aqui, vou tirar com a espátula aqui. Todo excesso que a gente vai saindo por incisal, a gente pode usar assim a espátula num movimento de faca, cortando a incisal do dente. Bom, segunda etapa, etapa de efeito incisal, tá ok. Beleza? Então temos dentina, efeito. Olha lá. Espaço para esmalte temos? Temos. Né? Dá uma olhadinha lá, a gente ainda tem um espaço razoavelmente grande para esmalte. Uma das formas que a gente tem de verificar espaço é justamente usando sistemas de guias, né? Eu acho até que eu tenho lá menos de meio milímetro para esmalte, eu tenho bem menos de meio, eu acho que eu tenho ali em algumas regiões até menos de 0,2, né? E isso pode ser também medido, essa diferença, ela pode ser medida também utilizando os medidores de espaço protético. Para quem não conhece o medidor de espaço protético, esse é um produto da Angelus, né? Que são chaves que eu inventei, que nós desenvolvemos junto com a Angelus, tá? Que servem para cada chavinha dessa ter uma espessura diferente, tá? E essas chaves elas vão servir para onde? Para aqui, ó, para esse momento, para verificar aproximadamente o espaço que eu tenho aqui, ó. Só me entra a chave de 0,25. Então eu tenho um espaço muito limitado aqui entre 0,2 e 0,3 no máximo, né? Se eu colocar a chave de meio, certamente eu não tenho esse espaço aqui. Ó, a chave de meio já não entra. Bom, essa é uma ferramenta que ajuda para que nós tenhamos a ideia de qual espaço que a gente tem. Essa guia ela é feita ou sobre, se você está fazendo, você tinha um dente rígido bom, por exemplo, e aí resolveu fazer uma faceta sobre esse dente, o formato dele estava legal, resolveu fazer uma faceta sobre esse dente, você pode fazer a guia sobre esse formato, né? Às vezes o problema é só cor. Se você tem um enceramento diagnóstico, você faz a guia sobre o enceramento diagnóstico, para você ter um volume muito similar ao que você estava tentando fazer durante do seu momento de estratificação, certo? E vamos partir para a nossa camada de esmalte. Eu já estou vendo aqui, pelo tempo que a gente tem, né, que nós vamos ter que abrir uma segunda live. Não tem problema algum, tá? Vamos fazer a primeira, vamos abrir a segunda. Para quem perguntou, quem chegou depois, sim, a live vai ficar gravada. Fiquem até o final, que no final a gente vai conversar direitinho sobre como é que vai ser essa história do sorteio que nós vamos fazer para os participantes dessa minha série de live aí, dessas 4 lives que a gente vai estar executando a partir de hoje, ok? Bom, para fazer o esmalte, eu vou usar aqui um esmalte cromático, tá? Cor A2, e um esmalte acromático, tá? Que é o Trans Grey. Esse A2, nós vamos trabalhar, ó, metade cervical. Tem muito material aqui, vou tirar um pouco disso, né? Vamos trabalhar a metade cervical com esse esmalte aqui. Veja que eu estou preservando ainda espaço para o meu esmalte proximal, tá? Nós ainda não vamos falar nós ainda não conversamos, nós ainda não começamos a falar em relação a proximal. Viram que em momento nenhum eu usei aqui, por exemplo, uma tira de poliéster, tá? A ideia no momento não é essa, ok? A gente vai verificando se o volume da região está compatível. Ó, já perto do terço incisal ele está mais grosso, lá perto do terço cervical está no volume adequado. Vamos trabalhar isso aqui para ter uma estrutura bastante regular, né? E veja que eu vou descendo aqui, ó, formando como se fosse uma rampinha, diminuindo a espessura dessa resina aqui.
Bom, importante nesse momento a gente trabalhar com pincel para deixar a superfície já preparada ou já muito próxima daquilo que a gente quer alcançar durante os procedimentos de polimento, de acabamento e polimento das restaurações. Então, ó, vou tirar aqui ainda um pouco de excesso, eu quero deixar aqui essa metade incisal praticamente na resina cromática, então eu vou ainda melhorar essa minha rampinha aqui, para a gente cobrir isso com a outra resina. Vou checar novamente o espaço, ó, que agora já tem um espaço bastante similar ao espaço que eu tenho na região, comparativamente com o dente referência, que nesse caso aqui é o dente 21, né? Para o pincel, para as pessoas que gostam de fazer ou de trabalhar com pincel molhado, um dos grandes erros é você trabalhar com adesivos para poder fazer isso, tá? Quando você coloca um adesivo para poder molhar um pincel, esse adesivo ele vai incorporar na sua camada de esmalte, principalmente na camada de esmalte, que as pessoas gostam muito para a última camada, ele vai incorporar algumas coisas que não são interessantes para a resina. E aí o que vai acontecer? Às vezes você não vai conseguir dar polimento, às vezes o polimento você consegue, mas ele não dura muito, né? Então é importante a gente trabalhar com alguns materiais específicos para isso. No caso aqui, por exemplo, a gente vai trabalhar com o compósito wetting da Ultradent, tá? O wetting resin. Esse líquido aqui é um modelador de resina, né? Eu gosto de trabalhar, põe um pinguinho num casulo, protejo esse casulo contra a luz, né? E de vez em quando eu vou lá molhar o meu pincel. Como é que a gente faz isso? Ó, molha, pode encharcar o pincel, tá? Não tem problema em encharcar o pincel, mas você tem que remover todo e qualquer excesso aqui, ó. O pincel só pode ficar com aspecto umedecido, um aspecto molhado. Ele não pode ficar empapado de modelador, né? O modelador, o que ele vai nos ajudar? Ele vai nos ajudar a obter uma superfície ainda mais lisa, ainda mais regular. Já aqui ainda na minha camada de esmalte, ok? Estou terminando aqui a minha parte superior. Vou fazer agora a segunda parte, que é a parte do a parte onde a gente vai trabalhar a resina da região médio incisal, o esmalte acromático, tá? Peguei aqui um pouquinho desse esmalte, vou levar aqui para a posição e vamos trabalhar com a espátula. Tá? Espátulas e chapas de lâminas mais largas como essa favorecem uma estratificação mais interessante, tá? Da área incisal, da área vestibular, né? Porque você consegue trabalhar isso de uma forma bastante plana. Se vocês estão observando, tá? A gente tem no dente natural algumas inclinações que eu já estou aqui na minha camada de dente, na minha camada de esmalte, tentando respeitar ao máximo, né? Se vocês observarem, vamos pegar aqui um outro manequim, vou guardar isso aqui de lado um pouquinho, vou pegar aqui um outro manequim, tá? E vou mostrar aqui para vocês. A gente tem algumas inclinações básicas, tá? A gente tem uma área plana vestibular. Essa área, tá? Se vocês observarem, eu tenho uma linha aqui, ó, uma linha de brilho nessa região, uma linha de brilho nessa região, na interface entre área vestibular e área proximal. Essa área aqui eu vou chamar de área plana, ou área de espelho, e nessa área aqui eu vou chamar de área de sombra, ok? Ela é dividida por essa linha, que é chamada linha de brilho. É como se a gente pensar aqui numa caixa, ó. Vamos pensar numa caixa. Aqui a face vestibular do dente, aqui eu tenho a linha de brilho, aqui eu tenho a área de sombra. Só que no meu caso a linha de brilho ela faz isso, ó. Tá? Ela tá mais para dentro um pouquinho, ela mostra essa área de sombra para mim. Então a inclinação que eu dou nessa área, ela é diferente dessa inclinação aqui. Então na área de sombra a gente sempre vai trabalhar com a espátula levemente inclinada, né? Levemente inclinada para dentro. Ok, ó.
levemente inclinada. Isso vai determinar a forma, a largura do seu dente. Se o dente é mais estreito na cervical, como um ovoide, a gente vai deitar um pouquinho mais, vamos abrir os ângulos. Isso quando a gente vai fazer a nossa face proximal. Outras duas inclinações importantes, tá? Vamos olhar aqui, ó, dente de lado. Eu tenho uma inclinação cervical aqui, ó, que chama perfil de emergência. É como o dente nasce da gengiva. E eu tenho uma outra inclinação incisal aqui, ó, chamada inclinação palatina, tá? Que é a inclinação da minha borda incisal. É o que faz o dente ser posicionado dentro de um arco, tá? Essa inclinação é que faz esse posicionamento dos dentes dentro de um arco. E isso a gente está tentando seguir aqui, ó, tá? Na nossa estratificação. Trabalhando com uma resina inclinada na região cervical, inclinada também no meu terço incisal, né? E ainda nós vamos trabalhar as partes proximais, mas estamos aqui preservando o espaço justamente para que a gente possa dar uma correta inclinação nessa região. Tirando aqui o excesso desse esmalte incisal, vamos trabalhar aqui com um pincel ainda levemente umedecido, né? Para ganhar o alisamento. Isso é importante, tá? A gente trabalhar bastante com o pincel, tentar fazer com que essa superfície, principalmente essa emenda das duas partes das restaurações aqui, elas fiquem o mais imperceptível possível, justamente para que na hora de você dar acabamento não aparecer aquela interface dente-restauração, né? Ó, a interface entre as duas resinas e não fica aquela linha branca durante o acabamento, tá? É interessante a gente fazer isso, tá? E assim, se possível, faça como eu estou fazendo aqui, ó, sem polimerizar a primeira camada, polimerizando tudo junto. Vamos dar uma olhadinha no volume. Olha, esse volume está bem próximo, bem compatível. Eu acho que na distal a gente tem um pouquinho de excesso. Eu vou tirar um pouco desse excesso da região distal. Acho que nem era excesso, era inclinação aqui que não estava adequada. Pincel sempre com muita leveza na mão, tá? Para trabalhar bem tranquilo. Teve uma pergunta, acho que uma das primeiras, falou que eu estava falando muito rápido. Desculpa. Estou tentando ser mais devagar agora. Vamos lá. Vou polimerizar e vou fazer a minha proximal. Bom, eu vou utilizar para fazer a proximal a técnica da tira tracionada, tá? Porém, existem outras técnicas que podem ser utilizadas de uma maneira bem interessante. Uma delas é a matriz única. Uma delas é esse conjunto de matrizes aqui, ó, chamado matriz única. Tá? A matriz única eu poderia ter utilizado, por exemplo, para a gente fazer a nossa área proximal e colocaria essa matriz no dente no início da restauração. Na próxima prática que a gente vai, no próximo hands-on, a gente vai usar essa matriz aqui. Né? Essa matriz ela dá uma volta no dente. Ó. Então eu consigo fazer as paredes proximais, subo as proximais primeiro e depois o meu dente vira uma caixa. Virando uma caixa é só eu preencher com as camadas de dentina, esmalte, efeito e esmalte. Tá? É uma das opções de trabalho. Hoje eu optei para a gente fazer a técnica mais convencional, aquela técnica que todo dentista pode fazer, porque hoje a gente sabe que nem todos têm uma matriz única lá no consultório, até porque ela foi lançada no Brasil há muito pouco tempo, foi trazida para o Brasil pela Quinelato há muito pouco tempo. Vamos voltar aqui para o nosso manequim. Né? Eu tenho aqui o meu esmalte finalizado e nós vamos fazer a nossa camada de proximal. Né? Nosso esmalte da região proximal. Até o momento, vocês não me viram utilizar uma tira de poliéster. Eu vou usar agora, tá? Vamos ver aqui primeiro se a minha tira de poliéster vai entrar, né? Pronto, entrou tranquilamente, tá? Por quê? Eu não deixei duas coisas. Primeiro, adesivo bater no dente vizinho e segundo,
a minha resina encostar no dente vizinho, tá? Então eu deixei espaço para que eu possa trabalhar aqui de uma forma bem tranquila. Nós vamos fazer o esmalte dessa região aqui. Eu vou usar aquele esmalte A2 que a gente utilizou no meu terço em sisal, tá? E lembrem que esse esmalte A2, essa região proximal, esmalte cervical, aliás, desculpe. Essa região, esse esmalte proximal, ele vai ser apenas para que eu tenho que fazer aqui, o que eu vou fazer com esse esmalte proximal? A gente vai preencher essa região, ok? Não deixar nenhuma falha, nenhuma emenda aqui, e a gente vai ver técnica para isso, e também determinar melhor o contorno da restauração desse lado. Tá? Para que a gente possa fazer isso com bem legal, com bastante segurança, na boca do nosso paciente, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Veja que a minha tira de poliéster ela foi cortada em 3, né? Peguei uma tira inteira, cortei em 3 pedaços, e um deles eu coloquei aqui para poder fazer isso. Veja que na região anterior aqui, ó, eu deixei um pedaço mais curto, e aqui eu deixei um pedaço mais longo. Né? Percebe-se essa diferença aqui de tamanho. Tá? Bom, por que isso? Porque na hora de eu tracionar essa tira de poliéster aqui, é muito mais fácil eu tracionar para dentro da boca se eu tiver um pedaço pequeno para tracionar. Além disso, eu também vou trabalhar na hora do meu tracionamento inclinando levemente o meu dedo aqui. Ó. Essa inclinação faz com que a resina dessa região aqui, ó, cervicalzinha, cérvico, região da papila aqui, ó, não me traga muito excesso. Eu consiga tirar esse excesso aí com uma certa facilidade. Né? Então eu vou pegar um pouquinho de resina, até peguei demais, vou tirar aqui um pouco dessa resina. Né? Eu saio aqui, ó, pressionando essa resina contra o dente, contra a matriz, para preencher bem. Opa, desculpa, mais para cima um pouquinho. Para preencher bem essa região cervical, essa região proximal. Tá? Vou dar a minha inclinação, lembra lá da inclinação da caixa? Ó? Opa, peguei uma sujeirinha aqui, vai sujar tudo. Bom, lembra lá da minha inclinação da caixa? Eu vou inclinar a minha espátula para essa região, tentando fazer a minha área de sombra, vou abraçar aquela minha região cervical e vou tracionar de uma forma contínua para a palatina. A ideia é que a minha tira de poliéster saia quase que limpa, tá? Ela sempre vai sair quase que limpa. E aí depois disso é só eu ajustar esse excesso, ó, tá vendo o excesso que subiu aqui pro lado vestibular? A gente vai tirando esse excesso ou então vai matando o excesso em zero, justamente para que a gente não veja aquelas linhas de emenda durante o acabamento da restauração. Okay. Estou vendo que tem um montão de perguntas aqui para responder. Eu vou terminar, vou fazer o outro lado aqui, ok? Vou responder algumas dessas perguntas e vou abrir uma nova live para a gente dar um acabamento e finalizar a nossa faceta de dente com substrato claro. Vou fazer logo a distal rapidamente. Pergunta comum no curso, né? E às vezes acontece lá com nossos alunos. Professor, e se grudar um dente no outro aí? O que faz? Desgrude, ora. O que a gente vai usar para desgrudar um dente do outro? Nós vamos usar uma tira metálica. Sabe tira metálica para amálgama, aquela de rolo, 0,5, 0,7, né? Tem uma tira daquela que seja fina, né? Que tem uma certa rigidez, que você consegue passar e romper muito facilmente esse contato excessivo. Né? Novamente, ó, inserir lá uma resina.
Ok, fazendo a minha proximal, veja a inclinação da espátula, justamente para tentar devolver a minha área de sombra, fazer aquele leve abraçamento, tracionando para palatino, removi a tira de poliéster. Observem, ó, nessa região não fica nada de excesso, e o que tiver de excesso é fácil de trabalhar, você consegue remover aqui, ó, muito rapidamente, muito facilmente. Pincel, ok, facetinha estratificada, finalizada. Vou pegar aqui o fotopolimerizador, dá um tirinho de luz e vamos começar a ver aqui. Eu vou ver aqui nesses últimos 3 minutinhos que falta, responder alguma pergunta que seja importante dessa aqui, que eu cheque que ela é bem interessante, para poder seguir na segunda live mostrando um pouco do nosso acabamento e o resultado final da restauração, e depois falar também a história do nosso sorteio. Vamos lá. O que nós temos aqui de pergunta? Professor, entre esmalte e osso não polimeriza, já respondi isso. Alguma dica de como cuidar dos pincéis para aumentar a durabilidade? Lavar com sabão, né? E aí pode ser até um shampoo, ok? E você pode manter ele umedecido com glicerina, gel, alguma coisa assim, mas eu gosto muito de só manter no álcool e aí depois a gente seca ele bem e faz o álcool novamente para depois finalizar. Álcool na espátula, na gaze para poder limpar espátula, perfeito, é importante, tá? Espátula, a única espátula que eu conheço que não gruda resina é a limpa. Espátula suja sempre coloca isso. Vamos lá. Qual a resina para proximal? Foi utilizado uma resina de esmalte para proximal. Ok. Escala Vita, clássica ou 3D Master, qual é a melhor para resina? Nenhuma das duas. Na verdade, resina você vai ter que conhecer o seu material para poder utilizar, para que você consiga fazer uma boa estratificação. Vamos, que mais aqui? Posso usar diferentes sistemas, dentina da 3M, esmalte da Care ou da Ultradente? Até pode, mas cheque o tipo de sistema que você está utilizando. Por exemplo, se você está usando um sistema que tem corpo ou esmalte de corpo, o interessante seria você usar um outro sistema para misturar se for do mesmo tipo, né? Por exemplo, dentina da 3M, estamos falando de Z350. Z350 totalmente compatível com forma da Ultradente. São sistemas que funcionam da mesma forma, tá? Eu gosto muito de resolver dessa forma aqui. Se você tem um dente muito escuro, usa resina dentina, depois esmalte, corpo. Não, Renato, essa pergunta aqui, tá? Depois a gente vai responder isso na terceira live, tá? Onde a gente vai trabalhar com escurecidos, tá? Vai ser bem interessante essa questão aqui. Como as resinas da Tokuyama se encaixam nesse sistema, tá? As resinas, a Ômega, ela trabalha, eu tenho pouca experiência com resina Tokuyama. Por exemplo, a Ômega ela tem uma translucidez bem grande, então o esmalte dela é um esmalte bastante translúcido e consegue trabalhar de uma forma bem interessante, tá? Naquele sistema esmalte dentina efeito. O problema é que a dentina da Ômega, por exemplo, é uma dentina muito translúcida, ela é quase que um corpo, tá? E aí, muitas vezes, ela não consegue dar um bom efeito, a restauração acaba baixando o valor e ficando um pouquinho acinzentada. Para isso, eu prefiro algumas outras dentinas que têm uma opacidade um pouquinho maior e conseguem imitar, simular melhor um pouquinho o dente natural, tá? Vamos só finalizar aqui, vamos ver se nós temos mais...